Yeshua, Shalom, shalom. Vamos dar continuidade aqui ao nosso ensino sobre o poder do princípio. A gente está em livro de Gênesis. A gente já falou ali sobre o princípio, né? Sobre a luz. Nós falamos aí um vídeo. Os vídeos são curtos. O intuito é só trazer, abrir a sua mente. Como eu disse, a gente vai falar sobre coisas muito profundas um pouco mais adiante. A gente quer entrar em detalhes, em coisas muito profundas. Para a gente falar, por exemplo, como os 5 poderes que dá autoridade a Israel, os 5 poderes que dá autoridade à igreja, e falar sobre os 4 mundos que existem dentro de nós. A gente fala sobre coisas muito profundas, mas por enquanto a gente quer colocar, um alicerce, uma base, para que a construção de todo esse ensino ele tenha um fundamento. Porque quando você vai construir, você faz um bom fundamento, você pode construir vários andares um em cima do outro. Porém, se o fundamento não for bom, a sua construção ela não pode passar de um único andar. Então, o nosso intuito aqui não é uma mensagem motivacional dizendo, olha, Deus vai fazer e tal. Não, é instruir você com princípios para que, através desses princípios, como foi ministrado na primeira mensagem, através deste princípio, possa começar aí a frutificação e a multiplicação na sua vida, de forma geral, de forma espiritual, na sua família, nas suas finanças. O intuito em si é trazer ensinamento, bases, não motivacional. E nós falamos nos primeiros vídeos, a gente falou sobre o princípio e depois falou sobre a luz. Hoje a gente vai falar sobre as águas. As águas, no versículo de número 6 de Gênesis 1, eu estou usando a Bíblia no computador, porque fica mais fácil para a gente transitar de um versículo para o outro e é mais fácil aqui para a gente estar encontrando algumas referências. Hoje a gente vai falar um pouco de forma mais profunda, um pouco mais profunda. Não vamos entrar muito porque, como eu disse, eu quero primeiro trazer as bases. Versículo 6. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. E fez a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. Assim foi. Versículo 7 apenas. Para a gente olhar isso de um contexto literal, não, mas Deus fez separação das águas dos nossos rios, mares, que estão embaixo, e as águas que estão nas nuvens, que estão nos ares, que são a água da chuva. Deus fez esse tipo de separação. Porém, queridos, quando a gente olha de um contexto um pouco mais aprofundado, a gente vai perceber que a água ela não é apenas um composto químico que pode dar vida, como a gente toma água, no seu contexto literal. As águas elas são uma dimensão, e uma dimensão muito poderosa. Você há de convir que a próprio texto está dizendo que mesmo em meio ao caos, que havia no princípio, existia já águas e o Espírito do Senhor ele pairava sobre essas águas. Como assim? De onde veio essas águas? Se lá na frente o Senhor vai fazer aparecer a porção seca
e fazer a extensão dos mares. Então as águas que são mencionadas aqui, elas vão muito mais além do que algo muito simples como apenas a água que nós tomamos hoje. Ela é algo muito mais espiritual. E é interessante que havia essas águas, elas estavam juntas e de repente o Senhor vem e faz separação das águas que estão embaixo e das águas que estão em cima. A água no nosso contexto literal, ela é algo que dá vida. Um exemplo, se você vai jejuar, você consegue ficar sem comer durante vários dias. A ciência prova isso. A gente consegue ficar tranquilo, a gente sofre os primeiros dias com aquela desintoxicação alimentar, mas logo em seguida a gente pega de novo e já consegue ficar firme se estiver tomando água. Mas agora sem a água não. A água, ela representa 70% do nosso corpo. É composto pela água. Então a dimensão da água, Deus, como eu disse, a Bíblia ela é um livro codificado. E esses códigos, esse é um dos códigos que Deus deixa nesse texto e em vários outros, que a gente precisa desvendar para entender. O meu corpo é 70% de água. E Deus dá uma ordem aqui, faz uma separação de águas de cima e águas de baixo. Quando a gente entende essa questão do de cima e de baixo, a gente entende que o que está em cima é algo que está no plano espiritual celestial de Deus. E as águas que estão embaixo são algo que algo que também é espiritual celestial, mas está no plano, vamos usar esta palavra, do inferno, dos demônios. Mas isso é um exagero, não é isso que diz? Vem comigo. Como são feitas as obras de feitiçarias no Brasil e no mundo, de forma geral? A maioria, lógico que não todas, por causa, está usando ali uma das dimensões, são várias, está usando uma das dimensões e de poder espiritual gigantesco, que são as águas. Geralmente essas obras elas são feitas em cachoeiras, em beira de rios, às vezes até com águas na garrafa também. Por que, querido, que as obras de feitiçaria são usadas no contexto de água? Porque ele sabe que existe as águas de baixo. Agora, sabe qual que é o nosso problema, a nossa ignorância? É que nós não temos esse conhecimento e não acessamos a água de cima, aquela que o Senhor fez separação. Ele disse, olha, essas águas aqui vão ficar em cima e essas vão ficar embaixo. Quem mexe com obras de feitiçaria usa muito bem as águas de baixo. E nós com a nossa ignorância, a gente não faz uma utilização das águas de cima. A gente precisa entender, porque nós somos, já citei isso, né? Nós somos seres espirituais tendo uma experiência neste mundo físico e carnal. Então a gente precisa entender isso. Efésios capítulo 1, versículo 4, a palavra diz: Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Essas fundações que está sendo colocada em Gênesis 1, nós já estávamos eleitos neles. Não tem como eu, Hamilton, hoje estar aqui no meu corpo físico, que está lá naquele tempo, mas o meu ser espiritual, com certeza ele estava, e o seu ser espiritual estava com ele antes da fundação do mundo. Jesus entendia muito bem essas dimensões da água. Eu acho que eu já estou indo muito profundo nessa questão. Quando ele vai encontrar a mulher samaritana, por que ele vai, queridos, exatamente num poço de água? Porque ele sabia que aquela mulher, ela estava presa
em uma dimensão de baixo. Ela estava presa por, talvez, né, a gente não sabe, mas talvez por uma obra, como eu citei, uma obra de feitiçaria, usando a dimensão das águas de baixo, usando o controle dos principados e potestades das águas de baixo. E então ele vai até ela, e o diálogo de Jesus com aquela mulher é todo em torno da água. E ele também não estava falando apenas da água que era tirada do poço. Ele conversa com ela de forma codificada até que ela entende, e usando a expressão da água que eles estavam ali diante do poço, mas ele começa a dar códigos para aquela mulher de uma dimensão além daquela dimensão em que ela estava presa. Talvez aquela mulher recebeu uma obra de feitiçaria na vida dela e ela estava presa sobre aquelas dimensões e ela buscava saciar-se daquilo que era proposto, mas ela não vivia satisfeita. Então Jesus disse, olha, acho que é o versículo 14, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der, far-lhe-á nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Olha o que Jesus estava dizendo. Basicamente ele estava dizendo, olha, você tomou de uma fonte, mas essa fonte você precisava buscar nela constantemente. Por quê? Ele estava falando do poço, ele não era do poço que ele estava falando. Ele estava falando assim, olha, você foi em uma fonte de águas de uma dimensão espiritual de baixo, mas todas as vezes que você sentir falta, você precisa voltar lá naquela fonte. Mas eu tenho uma água que quando você beber dessa água, fará em você uma fonte que jorra. Por que ele falou isso, querido? Porque, olha, dentro de você existe uma partícula, um espírito que ele veio de Deus. Então, se você toma a água que eu lhe der, esse espírito ele se conecta novamente ao Eterno e ele vai jorrar agora, não é uma coisa uma vez só, ele vai jorrar para a vida eterna. Olha para você ver a dimensão da água. Eu acho que eu já estou falando de coisas muito profundas. Quando Deus faz essa separação, Ele estava nos dando um indicativo, dizendo, olha, tomem muito cuidado. Tomem muito cuidado, é necessário que haja separação. Nós, que muitas das vezes a gente está perdendo as nossas batalhas, perdendo os nossos frutos, as nossas sementes que são lançadas, porque talvez nós estamos plantando as nossas sementes, travando as nossas batalhas na dimensão de baixo, influenciados por essa dimensão e por essas águas de baixo. Mas nós precisamos, querido, como aquela mulher fez, ir até a fonte que é o Senhor. Um texto interessante só para a gente colocar base sobre a água. Jesus estava no último dia da festa, João 7,37, e ele diz, olha, Jesus põe-se em pé diante de todos. Lógico que ali ele já tinha fundamentado algumas pessoas, né, acerca disso, outros não, porque Jesus ele falava isso, tudo que ele ensinava de forma abrangente para todos, e depois ele chamava os discípulos em particular e dava detalhes. Então ele se coloca de pé e chama a atenção para si e diz, aquele que tem sede, vem a mim e beba. Crê em mim, como diz as Escrituras, e ele cita de novo, e fluirão de você rios de água viva. Olha a profundidade dessa palavra. Então, queridos, o convite que Deus tem para nós não é uma palavra motivacional para o seu dia, mas é que você entenda que você rompa literalmente com as águas de baixo, de forma radical, e se alinhe com as águas de cima. E quando esse alinhamento, quando você beber desta água, então você vai experimentar do melhor de Deus.
Shalom, shalom, que Deus te abençoe. Acompanhe a sequência dos vídeos. A gente tem algo muito profundo para ensinar ainda. Estamos apenas colocando fundamentos. Que Deus te abençoe. Shalom, shalom. Até o próximo.